Por isso. Deixa eu mandar pros caras aqui. Yeah, maravilha, maravilha. Hum. Bênção de Deus, meus queridos irmãos. Seguimos sobre o estudo dessa pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Espírito Santo. Esse tema que nós vamos estudar agora, essa parte, né, desse aspecto da obra dele, é assim, eu estava estudando, eu falei, cara, ah, eu tenho duas escolhas, ou eu corro ou eu ando devagar. Como já dizia o poeta, eu vou me esforçar para andar devagar, porque já tive pressa. Então, eu lembro do que Paulo fala uma coisa muito importante, interessante, é melhor, ele preferia, ele diz assim, eu prefiro dizer 5 palavras apenas, mas que sejam compreendidas, né, que alcancem o objetivo, que dizer 10.000 aonde não há, né, compreensão. Hoje nós vamos falar sobre os dons e os dons dados pelo Espírito são 9 dons em específico, no sentido dos dons de manifestação, existem outros dons também, dons ministeriais, por exemplo, não vamos falar sobre isso hoje, mas sobre os dons de manifestação, que nem eu disse, se for para falarmos correndo, diria que quase não conseguiríamos assim aprender talvez nem o básico. Então, eu achei que, não sei por que passou pela minha cabeça que talvez falaremos isso em uma aula, mas dentro que a gente esquece mesmo, mas estudando, eu falei, rapaz, não tem como não. Então nós vamos por partes, se não falarmos, provavelmente não vamos falar sobre os 9 hoje, mas vamos ver o que a gente consegue, sim, compartilhar aqui, de maneira que a compreensão daqueles que forem citados aqui possa chegar, né, ao coração, ao entendimento de cada um dos irmãos. Então, eu acredito que já está bem dado aí esse time, esse tempo aí, para quem pudesse entrar, também não vamos prolongar, a questão da espera. Então, vamos continuar o nosso estudo e hoje falaremos sobre os dons do Espírito Santo. Como eu disse, os dons de manifestação não existem para revelar a espiritualidade de quem exerce. Então, já falando é, uma das finalidades, né? Ou pelo menos não finalidade, que é de revelar a espiritualidade de quem exerce. Eles existem para revelar graça, né? E você vai ver e enxergar isso na medida que nós vamos conhecendo cada vez mais particularmente cada aspecto dos dons, que de fato é algo que de fato revela graça, e que isso jamais poderíamos alcançar tamanhas virtudes por nós mesmos. Revelar a graça, o poder e a vontade de Deus em benefício do corpo de Cristo. Essa é a principal finalidade, o beneficiário principal, o alvo, o objetivo final é disso e isso. Eu vou repetir isso mais à frente também, de que esses dons dados pelo Espírito é algo que tem de fato como uma finalidade em revelar a graça, o poder, tudo mais que Deus quer revelar, com esse propósito de que de que o corpo, a igreja de Cristo, né, que é o corpo, a mesma coisa, seja edificado. E aí a gente tem como base lá, 1 Coríntios 12, é o capítulo que fala dos dons, 12, 13 e 14, né? 12 e 14, no meio tem o 13 ali que parece que Paulo muda de assunto e depois volta, mas na verdade não. Pra você entender rapidamente, só um pano de fundo. Capítulo 12 ele começa a falar sobre os dons, que nós vamos entrar aqui agora. No 13 ele fala só sobre amor, né? Aqui é um texto bem conhecido, né? Que Paulo fala sobre o amor.
E ele, no 14 ele volta ali no exercício dos dons, na prática ali, na utilização, e é bem interessante, nós vamos trabalhar isso também. Então, ele diz assim, ó, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, como eu falei, há os dons ministeriais, não vamos entrar neles hoje, mas há também a diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, né? Então, no que diz respeito à obra do Espírito, existe tanto a questão, o aspecto dos dons, no sentido da manifestação dos dons, dons de manifestação, dons ministeriais e também dons de realização, que são coisas para vermos futuramente, mas vamos focar especificamente nos dons de manifestação na aula de hoje. Próximo slide. Então, o que que são os dons espirituais nesse aspecto que a gente está estudando? A palavra grega usada, no caso aqui, para dons é a palavra charisma, derivada da palavra charis, que quer dizer graça. Aí eu fiquei até pensando, cabeça que, não de quinta série, mas de um adolescente que curtiu bastante a adolescência assistindo muito desenho, né? E eu lembro, eu falei, rapaz, é outra cultura. E olha que coisa interessante, é totalmente outra cultura, a cultura asiática, a questão dos desenhos, Naruto e tal. Mas lá, aí quando eu vi essa palavra, eu falei, cara, Chaves, parecido com o Sharingan lá do Naruto, o Chakra. E assim, ok, pode não ser, né? Claro, é a mesma coisa, mas se você parar para prestar atenção na essência do que é o Sharingan lá, o chakra do desenho, ele tem basicamente o mesmo sentido, que é a questão da capacitação daquele que está exercendo ali o Charis, ou como um desenho na cultura asiática, o Sharingan lá, o chakra, ou whatever que seja. É bem interessante isso, que apesar da cultura diferente, né, ele tem os deuses dele, mas você vê que segue sempre o mesmo, uma mesma ordem, né? E aí, se você for para outro lado do mundo, você vai achar uma palavra que ela é uma palavra próxima a Charis, na língua deles lá, que vai ter o mesmo sentido da questão de capacitação. O mundo é assim desde que é mundo, né? Salomão dizia assim, não há nada novo debaixo do céu. Então, a palavra charis aqui, ela, para dom, ela tem o sentido de graça, né? O meu sentido é uma dádiva, um dom, uma graça, uma dádiva. Isso nos ensina algo muito importante. Os dons são expressões da graça de Deus. Eles não são conquistados por mérito, nem indicam superioridade espiritual. Existe um detalhe muito importante aqui. São capacitações concedidas por Deus para o serviço. Nesse aspecto de não ser mérito, me lembrei agora que a gente no estudo vai deixando passar coisa, mas o Espírito Santo Deus é tão maravilhoso, né? Que ele está presente no estudo e ele vai nos lembrando. A questão dos dons é tão evidente que ele não é um mérito humano, que ele é de fato dado e concedido por Deus, e a forma com que Deus concede os dons, é, a Bíblia diz que Deus dá dons aos homens e o dá sem lançar em rosto, sem jogar na cara, e os dá de forma que eles são irrevogáveis. A Bíblia diz, me vejo esse texto na cabeça aqui agora, não me lembro a referência, mas a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer isso? Uma vez que Deus concedeu um dom a um ser humano, a um filho dele aqui na Terra, a palavra irrevogável ali no texto bíblico quer dizer que esse dom não vai ser retirado dele. Então, você pode perguntar assim, mas Bruno, mesmo se ele não for servir a Deus, não for servir a Cristo, e for lá para o mundo, esse dom foi dado a ele e foi dado a ele.
e não vai ser tirado, entende? Porque Deus não se arrepende nesse aspecto do que ele faz. Todos nós somos filhos. Por isso eu creio particularmente, Bruno, eu creio que todo ser humano existe o dom de Deus na vida dele. E assim, já tive inclusive experiências reais que comprovaram isso para mim, sabe? Encontrar com pessoas assim que você vê que a vida delas está totalmente precisando de Deus, carente de Deus, porque está numa miséria, mas por exemplo, em uma coisa simples, num aspecto simples, eu já vi dom, assim, pessoas até de rua manifestar assim um dom de conhecimento. Nós vamos ver que existe, sabe? Uma palavra de sabedoria. Obrigado, irmão. Romanos 11, 27, 29, ela colocou aí no chat. O que é que diz? É o texto que diz que Deus, que os dons dados por Deus, né, são irrevogáveis, ele não revoga. É, então, pessoas que têm não só talento, mas o dom mesmo para poder servir, né, a pessoa, a humanidade, e quem sabe muitos fazem para servir a si próprio, também não é isso o propósito do dom, mas Deus não vai tirar o dom dele, não é isso. Porém, aí entra o aspecto da semeadura, né? A forma com que ele está usando aquele dom para semear, entra a questão da colheita. E aí, com relação, né, à graça que foi dada, temos, Romanos fala 12, Romanos 12, 6, temos diferentes dons segundo a graça de Deus, falando no aspecto da diversidade de dons, e que temos diferentes dons. Tanto nós temos, por quê? Porque há essa diferença. E qual é o propósito dos dons? Já que não é, como eu citei aqui, né, tem pessoas que, com o dom de Deus, mesmo não servindo a ele, ele utiliza aquele dom em benefício próprio. Se não é para isso, qual é, de fato, o propósito? Paulo responde em Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Proveitoso para quê? Paulo responde. Mas, para entendermos, eu escrevi primeiro na negativa. A forma proveitosa de se usar o dom não é sobre impressionar pessoas, promover um ministério pessoal, né, próprio, e nem provar a espiritualidade, porque quem cresceu no meio evangélico ali desde berço, talvez tenha presenciado muito, principalmente esse último aspecto aí, com relação à questão do dom e, e a ideia de exercer o dom, seja ele qual for, denotar ali um nível de espiritualidade e tal. Infelizmente, é bem comum. Porém, não é sobre isso. O propósito dos dons sempre será esse, de edificar a igreja, servir aos irmãos e fazendo tudo isso, consequentemente, indiscutivelmente, Cristo é glorificado. Então, na medida em que os dons que temos, eles sendo exercidos para poder edificar a igreja, né, na construção da igreja como pessoa, porque a igreja ela é uma pessoa. Todos nós juntos que formamos a igreja, nós somos a construção de uma pessoa. Que essa pessoa só é formada quando está ligada a Cristo, porque a igreja e Cristo são essa pessoa que é formada, né? Então, edifica a igreja, serve os irmãos e a consequência desses dois primeiros pontos é que acaba sendo um propósito também glorificar a Cristo. Efésios, Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, verso 11 a 13, assim, ó. Ele designou alguns para apóstolos, aqui já deixa até uma referência, que eu falei dos dons ministeriais, né? Esse é o texto base para os dons ministeriais. Estou lendo esse texto aqui, mas não vamos falar sobre isso, porque lá na frente vai falar do propósito dos dons no geral, embora estamos falando dos dons de manifestação, mas o propósito dos dons no geral é o que a gente está vendo. E no começo a gente vai falar, ver aqui os cinco dons ministeriais, que são cinco.
que são o seguinte: ele deu alguns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. É uma palavra que eu gosto de usar muito, falo muito isso lá no AUI, nesse processo de conhecer a Cristo, nesse processo de estudar a palavra, nesse processo de viver a relação, né, dos irmãos, mas dos irmãos no sentido do afeto, da comunhão, à medida com que cada vez mais eu conheço Cristo, é para que eu alcance, né, eu chegue a essa medida de maturidade para que possa cada vez mais melhor servir ao corpo, à igreja, edificar, servir aos irmãos. E com isso, os dons vêm para me aprimorar, para me capacitar, para que nós tenhamos a condição de fazer isso com excelência. Porque, conforme, inclusive, eu brinquei com o Gutenberg, né, ele brincando comigo sobre o desafio que é de viver essas coisas que a gente estuda aqui, de fato ela é desafiadora, no aspecto de enfrentarmos o que são as situações opostas a essas, que são exatamente as situações que nós temos que manifestar essa virtude. E isso só vem através de quê? Da maturidade, que uma maturidade que só é alcançada através do conhecimento. Por isso é tão importante estudar a palavra, conhecer a Deus, como eu até escrevi lá no blog chamando a galera, porque na medida que eu conheço a Deus, sempre será sobre conhecer a mim mesmo. Eu li um versículo na igreja, não, foi no meu devocional ontem, na verdade, foi em casa, eu acabei compartilhando na igreja, e eu fiz uma reflexão assim, eu falei, cara, eu nunca tinha prestado atenção nessa parte. Porque Pedro fala, lá em 1 Pedro 2, foi o meu devocional de ontem, que ele refere-se a Cristo Jesus como a pedra angular de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de sustentação, ele é a pedra angular, onde, sabe, tudo é edificado e foi sustentado. A pedra viva. Em seguida, ele fala, ele chama nós, os santos, ele fala, da mesma forma, nós somos pedras vivas para edificação. Aí eu falei assim, caraca, eu já tinha visto tantos outros textos, mas não tinha reparado. Aí, olha a ideia que veio, olha a conclusão que veio na minha mente, conclusão no sentido o raciocínio que eu tive, o entendimento, por assim dizer, com base em outras referências. Tudo aquilo que a Bíblia diz que Jesus é, de alguma forma, você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia dizendo que nós também somos. Quem é a luz do mundo? Sabemos, Jesus. Aí você sabe o que Jesus vem e diz depois? Vós sois a luz do mundo. Aí você fica, rapaz, a pedra viva, vós sois. Quem é o sacrifício pelo perdão dos pecados, o sacrifício suave oferecido a Deus em favor da humanidade? Jesus. Aí Paulo vem falar, ofereceis os vossos corpos como sacrifício. Então, na essência, a Bíblia é isso, para dizer tudo que Jesus é e fazer a conexão apontando para você, atribuindo a você essas mesmas características, afinal. Nós já estudamos aqui lá atrás. Não foi para isso que ele veio? Para deixar de ser filho unigênito para ser primogênito, agora de muitos irmãos? Então somos da mesma espécie. É isso que é interessante, por isso a importância do conhecimento. Então, quando nós estudamos, e vamos estudar aqui ver sobre os dons, e a gente olha para a vida de Jesus, operou tantos milagres, maravilhas, tantas coisas, fé, cura, poder, um tanto de coisa. Os dons, essa parte da Bíblia que fala sobre os dons, que Paulo vai descrever que nós estamos estudando aqui, é para mostrar que está sobre nós também para fazermos exatamente o que ele fez. Então perceba, a Bíblia diz tudo que a Bíblia diz que Jesus é. Até uma coisa que, por ser um sofisma, muitas pessoas
por uma questão mesmo sofismática, não consegue crer. A Bíblia diz que Jesus é santo, mas a Bíblia vem e diz, chama a gente de santo também, mas a gente não consegue acreditar que nós somos santos. Porque a gente acha que santo é uma coisa assim, inalcançável, muito distante. Mas a Bíblia não chama de santo. Então a questão, a verdade é que a gente não sabe o que que significa ser santo, porque Jesus era, fala para sermos, ser de santos como eu sou santo, e eu não consigo acreditar que ele diria para sermos algo que jamais teríamos condição de ser. E a própria Bíblia, depois, o tempo todo, dirige-se a nós como santos. Paulo escreve na carta aos santos que estão lá em Coríntios, aos santos que estão, aos santos, aos santos, aos santos. Somos santos. E aí? Talvez não santarrão, mas santos. A palavra santos, a palavra santo, na sua etimologia base, assim, primordial, primeira, significa separado. E nós somos separados, de fato, desse mundo, certo? Então, é, eu acabei desviando um pouquinho da rota para você entender esse aspecto. Parece desviando, né? Eu abri um parênteses aqui para dizer que tudo que a Bíblia diz acerca de Jesus, ela está falando acerca de nós. Então, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, a palavra dele, o propósito dele, trata-se de conhecer a nós mesmos. Então, os dons que é dado à igreja é com esse propósito, voltando aqui à leitura a Efésios, até que todos alcancemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças. Olha que coisa bendita. Ainda que é uma coisa maravilhosa e bendita, mas não viver toda uma vida como criança. Então, chegamos à presença de Deus, aceitamos a Cristo, somos novos na fé, uma criancinha na fé, mas a caminhada com Cristo, de conhecimento, no fluir da caminhada com o Espírito, vivendo os dons, alcançando maturidade, é para isso, para que deixemos de ser como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Paulo está trazendo um aspecto de que, à medida que você conhece a Deus, você está fortalecendo, você está enraizando a sua fé, solidificando no conhecimento de Deus. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa que vai desviar sua mente, seu entendimento, seu conhecimento, porque você vive uma relação com o Pai, você caminha com o Espírito, você se move no Espírito. Com isso, você tem um tempo de experiência, de caminhada, que te proporcionou essa maturidade, e você agora não é mais uma criança em que acredita em tudo aquilo que te é dito. Você passa a ter o senso de crítica no sentido de refletir sobre aquilo que está sendo dito e buscar na palavra de Deus a base daquilo que está sendo dito. É disso que Paulo está falando, né? Não ser jogado de um lado para o outro com qualquer tipo de vento de doutrina, que é feito de forma astuciosa, né? Pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então, Paulo está dizendo que naquela época já existia gente que buscava trazer ali alguns ensinos, algumas doutrinas ele estava falando sobre a religião evangélica cristã. Mas alguns faziam isso de forma astuta e esperta, querendo induzir ao erro. Então, se existia naquela época, que dirá no dia de hoje? Daí se faz necessário a busca por essa maturidade que só vem através do relacionamento, proporcionando o conhecimento de Deus, e você vai conhecer a si mesmo. Consequentemente, tudo que você é, ao ver o que Jesus é, e tudo que você tem, ao saber tudo que ele tem. É isso que a Bíblia está para nos revelar. Então, a diversidade dos dons. O Novo Testamento apresenta diferentes listas de dons e elas se complementam. Então, assim, como eu disse, existem vários aspectos do dom, como vimos no texto lá principal. Acabamos de ver aqui em Efésios, referente a uma lista de dons que destina-se a dons ministeriais, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. E existe ainda uma outra também, mas vamos nos ater na aula de hoje
sobre os de manifestação. E 1 Coríntios 12, 8 vai falar isso para a gente. Apresentar os dons de manifestação. São eles. Esses aqui, ó. Do 8 ao 9, capítulo 2 de 1 Coríntios. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pela fé, a outro, perdão, a fé, que aqui entra como um dom específico que a gente vai ver que existe a diferença da fé e da fé como dom aqui. Nós vamos ver se está até no estudo aí para frente. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outros, a outro, poderes para realizar milagres. Isso é forte. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, a interpretação das línguas. Então, todos essas palavras grifadas aí, destacadas em vermelho ou laranja, de acordo com sua visão, são aquilo que é os novos dons do Espírito de manifestação. São eles a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, poderes para realizar maravilhas ou dom de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação da mesma. Os novos dons são esses que acabamos de citar. Dons de revelação. Aí, dos nove dons, muitas, né, são muitos teólogos estudiosos, não existe isso bem na Bíblia, mas pela característica de cada dom, muitos teólogos agruparam eles em, em, em uma, em características, pelas suas características. E uma delas são os dons de revelação. Então, são divididos em três grupos: dons de revelação, dons de poder e os outros são dons de interlocução. E nós vamos começar com os dons de revelação, que são os três primeiros ali citados. E o primeiro é a palavra de sabedoria. Então, do grupo, que pertence ao grupo dons de revelação, que é o saber, palavra de sabedoria é o primeiro. Então, os dons de revelação são um destaque desse, aqui a frase que eu coloquei para ajudar ao raciocínio. Os dons de revelação, esse primeiro agrupamento, são os dons pelas quais Deus comunica algo à pessoa, é, algo que a pessoa não poderia conhecer naturalmente. Então, de fato, é o dom de saber. E uma delas é a palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria não é sobre ser inteligente, é uma revelação específica de Deus mostrando como agir diante de uma circunstância. E a Bíblia nos deixa alguns exemplos em que isso é caracterizado uma palavra de sabedoria. Por exemplo, Atos 15, lá no concílio em Jerusalém, estava tendo uma discussão bem acalorada, as visões, as ideias, as divergências dos pensamentos. Tiago apresenta uma solução para resolver a unidade entre os judeus e o gentio. Então, assim, em um momento em que existe um impasse, onde ambas as partes não conseguem enxergar nas vias naturais, como porque os judeus, né, sabemos, eram muito fechados, aquela coisa, mesmo com o evangelho ainda tinha aquele preconceito com relação a outro povo e os gentios recebendo o evangelho com a fé em Cristo, aí entra a questão circuncida, não circuncida e um monte de coisa mais. Tiago vem e apresenta uma palavra em que no coração das pessoas aquilo o próprio Espírito que inclusive testifica para que o objetivo que era do concílio, chegar a essa unidade, é alcançado, mas de uma palavra que não veio do meio natural, né? Assim, do caminho natural, pelo entendimento, pela experiência de alguém. É uma palavra dada por Deus. De fato, um exemplo claro também que muitas pessoas gostam de usar, não coloquei aqui, mas é o de Salomão, né? Em que aquele
aquele episódio do bebê. Isso aí, para quem não conhece, vou resumir rapidamente. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio que houve na terra, que não houve e nunca haverá um tão sábio quanto Salomão. Chegaram duas mulheres trazendo uma questão para ele. Duas mulheres que tiveram filhos na mesma época, não me lembro se a Bíblia diz, inclusive foi no mesmo dia, mas bem ali próximo, das duas estavam de bebê recém-nascido. Uma delas, acidentalmente, lá dormindo, não sei como é que faz um negócio desse lá, rolou assim, sufocou a criança, morreu. E aí uma pegou o bebê, não, esse aqui é o meu, o morto é seu, não, não, não é, e tá, começou a discussão, não, esse aqui que é o meu, não, o morto aí, vai, leva pro rei. E aí chega as duas lá, não, esse bebê é meu, não, ela matou o dele lá e tá falando que o meu é o dela, e vai, é o meu, não é, Salomão, vixe, peraí, seu segue, é o seguinte, você disse que é seu, você disse que é seu, e aí, como é que nós faz? Aí, tá, como não dá pra saber assim, então faz o seguinte, nós traz uma espada aí, a gente divide, dá um pedaço pra cada e pronto, você cada um. Aí uma falou assim, pronto, nem meu nem seu, cada um um pedaço, tá tudo certo. Aí a outra falou assim, não, rei, tudo bem, não precisa não, pode deixar ela com o bebê. Aí Salomão falou assim, pronto, pode dar o bebê a essa mulher porque ela que é a mãe, né? Então, é, duas mulheres não conseguiam resolver uma questão, claro, uma tinha a verdade, mas se a gente não olhar natural, como é que você prova isso? Não existia DNA na época para ter, né, assim, esse discernimento. Ele, a graça de Deus sobre a vida dele deu a ele ali a sabedoria para utilizar do que é um instinto materno para poder resolver uma questão daquela. Porque quando ele falou de matar, uma falou, pronto, nem eu nem ela. E a outra falou, não, prefiro não ter meu filho, mas que ele viva. Né? Então, assim, a sabedoria dada a Deus por ele naquele momento, ele trouxe essa palavra de sabedoria em que resolveu uma questão que, para a época, talvez seria, né, muito delicada para muita gente. Outro exemplo também é o próprio Jesus. E aqui, depois desse exemplo, já abro para qualquer pergunta, dúvida, alguma coisa, que foi quando chegaram para Jesus. Ó, tô vindo cobrar um imposto. E aí, você paga imposto para César? Não paga? Como é que é? Os discípulos querem ir lá olhando. Na verdade, essa indagação foi dos fariseus, né? Querendo botar Jesus na esparrela. Aí Jesus falou, traz uma moeda aí. Aí ele pegou a moeda e falou, de quem é que é essa inscrição? Aí de César. Pois é, se é dele, dá para ele, ué. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Isso deixou eles surpreendidos, mas revelou que Jesus conhecia o coração deles, é claro, mas a palavra é em que aquilo que era estabelecido na lei, ele não estava contra, não disse nada ao contrário, e também manteve, né, total atributo aquilo que pertence a Deus, toda a honra, Deus, porque Ele é soberano ainda sobre Israel. No império em que Roma governava, ele conseguiu entregar para Roma o que pertencia a Roma, sem, de forma alguma, deixar o que é a soberania de Deus sobre Israel de lado, né? Então, a palavra de sabedoria tem esse aspecto, é quando Deus concede direção para resolver situações impossíveis aos olhos humanos, ou seja, dentro daquilo que é o conhecimento ou até mesmo da experiência humana. Deus vem, entrega uma palavra de sabedoria e a gente fala assim, cara, é quando você fala assim, da onde é que saiu isso? Provavelmente quando alguém tem essa facilidade de, né, a gente diz facilidade, né, mas esse mover do Espírito na vida dele, esse é alguém sendo movido pelo dom da palavra de sabedoria. E geralmente é um dom assim, eu não sei como é que Deus distribui os dons, isso é uma questão dele, mas muito característico de líderes, pastores, é onde, né, pessoas vêm para procurá-los e conversar, pedir um conselho, justamente isso, trazer situações assim que ela não consegue encontrar uma saída e Deus, né, o Espírito de Deus orientando ali aquela pessoa, movendo através desse dom que ela tem, traz ali uma palavra de sabedoria para dar uma direção, aquietar aquele coração. Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta nesse?
com relação a esse dom, a esse aspecto, esse primeiro dom de revelação? Se não, o próximo, nós vamos falar sobre discernimento de espírito. Muito importante. Todos são, né? Mas é porque a gente já Bruno, vai lembrando de. Opa, eu posso só fazer um adendo aqui que, assim, tá por favor. um pouquinho fora do contexto, mas é só porque você Bom, fala. vai lá, vai lá. Você usou como exemplo, né? Você Uhum. falou assim, que quando Jesus falou para trazer a moeda, né? E a Sim, moeda sim. ali, ele falou, ó, quem que tá na moeda aqui, né? É o César. Então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? E é interessante que ele falou, né? Dá a Deus o que é de Deus, né? E aí remete a gente lá no princípio, né? Façamos a nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, na moeda ali tem a A estampa imagem. do César, né? E dá a Deus o que é de Deus, ou seja, aí mais uma prova aí de que nós somos do Pai, né? Nossa, pô, que massa. Foi excelente, excelente observação. Gostei. Aí, ó. É porque normalmente, quando a gente ouve esse texto, ou lê esse texto, a gente nem está pensando em nós mesmos, né? No sentido de Deus que é Deus, a gente nem fala assim, o que que então seria de Deus? Seria essa a resposta aí. Muito É, e ele pertinente. usa o rosto do César na moeda, né? Ele olha pro rosto do Exato. César e fala, A aqui estampado, esfinge. então é dele, né? É isso. Massa, profundo, gostei, tá vendo? Maravilha, todos nós somos de Deus. É isso aí. Palavra de sabedoria. Então, discernimento. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Palavra de conhecimento. É isso mesmo, discernimento. É que aquele três ali. Eu acho que ela trocou, mas é isso, só o três, não tem problema não. Discernimento de espírito. Não é aqui, essa parte é muito importante. Vamos lá. A gente não pode confundir isso. Discernimento de espírito não é julgar pessoas. É uma coisa que nós temos uma facilidade imensa de fazer. Não sei da onde, nem por que não isso vem sobre nós, mas é uma facilidade muito grande. Não é sobre julgar pessoas, o discernimento do espírito. Nem suspeitar de tudo. É a capacidade concedida por Deus para discernir a origem espiritual de uma manifestação ou ensino. Então, é assim, é muito importante nós conseguirmos fazer essa separação. Por quê? Eu digo a questão do julgamento porque, assim, nós temos uma tendência. Estou falando de mim, não estou falando nós, porque eu creio que o ser humano tem muito disso e eu vivi muito isso. Então, a facilidade com que nós temos de julgar qualquer coisa, julgar tudo, julgar as pessoas, suspeitar de tudo, enfim, é muito grande. Mas o discernimento de espírito, ele não é algo superficial assim, certo? Ele tem a profundidade de fato, conhecer a origem daquilo ali, o que que gerou aquilo ali. E o que fica bem evidente nisso, esse exemplo aqui que a gente tem, é muito conhecido também, de Atos 16. Paulo percebe que uma jovem adivinhadora falava inspirada pelo espírito maligno. Paulo entra na cidade, olha só, Paulo entra na cidade e essa menina olhou para ele, Silas que estava com ele, e falou assim: esses aí são homens de Deus. Paulo nunca tinha visto aquela menina, nem ela tinha visto eles. E ela fala aquilo assim, como assim? Acertou. E o detalhe é isso, ela falou algo certo acerca dele. E aí, isso ele ouviu, disse ok, não disse nada. Mas toda vez que ele saía a porta da rua, ela vinha atrás falando isso. Até que Paulo, num momento, percebeu, falou assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Ele percebeu que a insistência com que ela falava aquilo, que aí já é a ação do dom espiritual, de discernimento espírito, o Espírito de Deus testificou nele de que ela sabia daquilo, mas não era de uma origem que, que vinha do Espírito, que vinha de Deus. Por exemplo, quando Jesus pergunta ao discípulo, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Aí o discípulo fala, senhor, não estou dizendo que o senhor é Jeremias, que é Elias, que é João Batista ressuscitado e tal.
Ah, Jesus não entendia. Ele falou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha que coisa interessante. Pedro pula na frente e fala assim, eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, Pedro, você acertou. Mas não foi a carne que te revelou isso. No que sentido? Você não falou isso porque você sabe que eu sou. Você acertou porque o meu Pai, que está no céu, te fez saber. O Espírito de Deus te revelou isso. Paulo agora está numa situação em que uma mulher que ele nunca tinha visto, essa menina, na verdade, era uma adolescente, jovem, estava ali dizendo que eles eram homens de Deus, que, né, do caminho. E isso não foi no primeiro dia, ela vinha fazer isso sempre, mas no momento Paulo sentiu algo no seu coração, o Espírito de Deus testificou para ele que aquela menina que estava falando não era pelo Espírito de Deus, era espírito maligno que estava dizendo, né, falando aquelas coisas. Então, à primeira vista, são palavras parecidas, palavras, suas palavras pareciam verdadeiras, mas Paulo discerniu que a fonte. Nem todo fenômeno espiritual procede de Deus. Foi isso que ficou evidente lá. Então, Paulo, no nome de Jesus, repreendeu aquele espírito. Tanto é que o espírito saiu dela e ela ficou uma menina normal. E não fazia isso mais, que era o adivinhar. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, não me lembro a referência, que Deus aborrece ao adivinhador, ao prognosticador. Por isso que não podemos confundir profecia com adivinho. Então, achar que profecia é sobre adivinhar o futuro eu entendi, fica meio que contraditório, uma vez que Deus aborrece o prognosticador ou o adivinhador. Então, essa menina que tinha esse espírito de adivinhação, Paulo entendeu que aquilo não era de Deus, porque Deus não gosta disso, e aí expulsou aquele espírito daquela menina. Porque nesse aspecto, como assim, Bruno? Como o espírito, sabe, o espírito maligno? Bem, não estudamos sobre isso, mas existe Deus, existe Cristo, existe Espírito, existem os anjos, há quem crê e quem não crê, e há quem crê de formas diferentes, isso aí eu também acho super válido, porque a minha concepção de Lúcifer, de Satanás, de demônios também não é a mesma do início da minha fé. Sei que são reais, mas não da forma com que pintaram e desenharam para mim, mas existem. Então, assim, o mundo espiritual nesse aspecto é real. Então, assim como o Espírito de Deus ele revela, e existe um mundo espiritual que vê e contempla as coisas, também existe, né, no meio das trevas que eles conseguem, que eles veem, sabem de muitas coisas e, pode, e nesse caso da menina que era uma menina que tinha esses espíritos malignos, eles faziam ela saber essas coisas, porque eles conheciam Paulo. Houve um outro episódio com relação a Paulo que uns caras chegaram para os endemoniados lá, os caras endemoniados, batiam em todo mundo, batia mesmo, dava surra nas autoridades, tudo. Os caras chegaram e falaram assim: rapaz, já vi Paulo resolvendo essa parada. Olha só, já vi Paulo resolvendo essa parada desse negócio de demônio. Ele usou o nome, bora lá e vamos fazer a mesma coisa. Chegava assim: ó, eu te esconjuro, eu te expulso, em nome do Deus de Paulo. Aí os demônios viram para os carinhas e falaram assim: ó, eu conheço Paulo e conheço o Deus deles, mas quem vocês estão achando que vocês são, hein? Vocês não conhecem ele? E bate surra nos moleques também. Então, para você ver, os espíritos imundos que batiam em todo mundo, os caras chegou para expulsar no nome de Deus de Paulo. Eles falou: nós conhecemos Deus de Paulo e conhecemos Paulo também. Então, entenda que, tá vendo? Esse tipo de espírito imundo estava sobre a menininha que conhecia Paulo. Por isso ela dizia aquelas coisas. E Paulo entendeu que aquilo não procedia, não era de uma origem, né, que não era procedente do Espírito de Deus e da pureza, mas sim do mal, e repreendeu. Então, o discernimento do Espírito ele traz isso para nós. É, a capacidade de, quando algo chega até nós, vivemos certa situação, circunstância, um conselho, uma palavra, qualquer coisa, discernirmos o espírito, ou o espírito no sentido de da origem, é Deus que está falando, o propósito daquilo ali, sabe? Porque quando é Deus, nós vamos ver um propósito, como nós vimos aqui anteriormente, fala que é, eu digo qual foi a palavra usada, meu Deus, proveitoso. Proveitoso. Para quê? Edificar, servir os irmãos, né? E glorificar a Cristo. Então, esse dom, ele nos dá a sensibilidade.
de conhecermos a origem daquilo que o que foi dito veio, de onde é que veio. E isso nos traz, isso, conhecendo isso, vai nos trazer a paz para seguir qualquer que seja a orientação. Então, por exemplo, quando eu recebo, né, no meio cristão, tinha muito essa questão de profecia e tal, e eu nunca busquei julgar o profeta, mas sim a profecia. Em que sentido? Eu queria conhecer a origem daquelas palavras. De onde é que veio aquilo para a minha vida? Entende? Então, o discernimento de espírito é para que nós não aceitemos qualquer conselho ou qualquer palavra dita para as nossas vidas, uma vez que não nem todo fenômeno espiritual procede de Deus, certo? O discernimento de espírito está mais ou intrinsecamente relacionado a discernir a origem espiritual daquela manifestação ou daquele ensino que está sendo dado. É esse o segundo dom de revelação. E o terceiro é a palavra de conhecimento, que pode se parecer, muita gente às vezes olha e achar que é a mesma coisa que sabedoria, mas não é. Conhecimento, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria são totalmente diferentes. E isso não é difícil de ver aqui. É quando Deus revela um fato que a pessoa não teria como saber por meios naturais. É alguém dizer algo para a sua vida que seria. E se você analisar, a palavra de conhecimento, ela é aquilo que é analisado pelo aquele que discerne o espírito. Porque aquilo que a menina falou acerca de Paulo parecia, tinha ali uma aparência de estar querendo expressar uma verdade. Mas pela origem com que ela conseguia fazer aquilo, não se sabe, né, o que seria o propósito. A palavra de conhecimento, ela é algo assim, eu já vivi isso muito e é fantástico, porque eu vou para os exemplos para nós entendermos e trabalhar isso aqui, ó. Um exemplo bem claro na Bíblia é João 4, quando Jesus chega no poço ali indo para Samaria e que lá está uma mulher tirando água. E aí Jesus chega para ela e fala assim: me dá de beber? Aí ela fala: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, pede de beber a mim que sou uma samaritana? Os judeus e os samaritanos não se falavam, eles tinham uma rixa lá, enfim, não conversavam. Aí Jesus fala assim: ó, se você soubesse com quem você está falando, você que pediria água para mim, e eu te daria. E, né, e dentro de você jorraria uma. E se você beber dela, haria dentro de você uma fonte de água viva. Você nunca mais vai precisar voltar aqui. Aí ela, aí ela falou assim: mas como é que você vai me dar essa água? Você nem tem como corda, nem tem balde, não tem como tirar a água. Aí Jesus falou: você não entendeu, a água que eu tenho para te dar é água viva, da qual aquele que beber nunca mais tornará a ter sede. Aí ela falou assim: rapaz, então eu quero dessa água, me dá dessa água. Aí Jesus falou: tá bom, mas primeiro vai lá e chama o seu marido. Jesus nunca tinha visto essa mulher nunca tinha visto a Jesus. Aí ela falou assim: eu não tenho marido, não. Aí Jesus falou: você disseste bem, você falou certo, porque você já teve cinco. Olha o que que é a palavra de conhecimento. Jesus nunca viu aquela mulher. Para ela é mais assustador ainda. Para Jesus não, que a gente sabe que é Jesus. Mas isso é algo que está sobre as nossas vidas também. Jesus fala assim: você está certo quando você disse que não tem, porque você já teve cinco. E esse que você está agora não é seu marido. Aí a mulher estatalou o olho assim: que é isso? Aí ela, Rabi, Rabi, vejo que és profeta. Ou seja, ela identificou logo que aquele era o homem de Deus. Ela nunca viu aquele homem. E ele sabia que ela já tinha sido casada 5 vezes e que estava com um rolo aí agora, mas que não era marido ainda. Então, a palavra de conhecimento é, é, é exatamente isso. É alguém
está sendo movido por esse dom, dizer algo sobre você, alguém que às vezes nunca te viu, mesmo alguém que te conheça, mas que diga algo que, tipo assim, seria impossível ela saber, porque você só viveu isso, sabe? Ou lá no Brasil, você te conheceu aqui, ou lá no seu quarto, você contou para sua esposa ontem à noite, você encontrou o cara ali, e o cara fala assim: rapaz, Deus me falou um negócio seguinte, aquilo que você falou ontem à noite lá no quarto com sua mulher, assim, você, como assim? Não, não é possível. Sua mulher não conhece, não foi ela que contou. Isso é o dom da palavra de conhecimento, é quando Deus faz saber aquilo que aconteceu e entrega ali a mensagem que ele deseja. A mesma coisa é Atos 5, quando Pedro fala com Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade lá, na época que a igreja primitiva nascendo, todo mundo com o coração entregue à obra, as pessoas desfaziam de propriedade só para poderem ajudar, contribuir. Eles tinham a propriedade, venderam, mas na hora de contribuir lá, ele foi e falou assim: rapaz, não vamos falar que nós vendemos por 30, bora falar que nós vendemos por 20. E aí a gente fica com outra parte aqui e tal. Aí chegou lá e falou: ó, tá aqui nossa contribuição, tá vendendo nossa propriedade aqui, portanto. Aí Pedro falou assim: ô Ananias, por que você deixou Satanás tomar seu coração, rapaz? Para você mentir ao Espírito de Deus? Não foi portanto, a Bíblia não escreve valor, né? Mas tipo assim, não foi por 30 que você vendeu, por que você está dizendo que você vendeu por 20? Aí ele falou, porque tu mentiu o Espírito, aí ele até morre. Mas, ou seja, Pedro soube que Ananias estava mentindo porque Deus trouxe a ele essa palavra de conhecimento daquilo que de fato Ananias tinha feito. Ele só falou no secreto com ele e a esposa. Mas Pedro, quando ele chegou diante de Pedro, Pedro revelou isso para ele, né? Através do dom da palavra de conhecimento. Assim, de todos que nós falamos aqui, é um dos mais comuns que eu já vivenciei. Tanto eu em si falar foram poucas vezes. Eu sou muito, não é receoso, cuidadoso, eu diria, cauteloso. Mas já recebi muitas palavras nesse sentido, né, de coisas que nós vivemos e Deus vem. E é uma forma, inclusive, para nós que queremos a resposta de Deus, não ter dúvida de que é Deus que está falando. Quando o dom, a palavra de conhecimento é manifesto. Então, esses três dons aqui falados são os dons de revelação, é o saber, que é a palavra de sabedoria, o discernimento do Espírito e a palavra de conhecimento. Com relação a esses três dons, a esse primeiro grupo, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou quer fazer algum adendo? Como eu disse, são 9 horas, nosso horário já deu, então não vou conseguir, o estudo já está aqui, fala para nós falarmos sobre os dons de poder, e vamos começar com a fé, mas eu vou deixar para a próxima aula, para nós não prolongarmos muito, e deixar o espaço para quem quiser acrescentar, ou quer seja uma experiência que já tenha vivido né, dentro de algum desses dons aqui que falamos, se você conhece um caso, uma experiência, ou tem dúvida, a mais alguma dúvida acerca de realmente como funciona, fique à vontade e essa hora é seu momento. Então, tá franqueada a oportunidade. Se quiser contar a experiência, pode contar. Alguém? Arnaldo, eu sei que tem muito aí. Arnaldo é profeta, pai. Deus é demais. Caladinho aí, chegou aí, Arnaldo. O povo tá cansado, acho que Oi, esse povo gente. Boa sumiu. noite aí. Eu Uhum. tô com muita saudade de vocês não têm noção. Nós Eu entrei também. aqui agora porque agora que eu tive tempo para sentar aqui e falei, vou entrar no flow ali. Tava resolvendo umas coisas aqui em casa e agora somos casados, né? Aí você já viu, muda muita coisa. Eu tô meio desacostumado com isso. Verdade, glória a Deus por isso. E eu não tive nem contato com o celular onde eu tô trabalhando, não pega celular de jeito nenhum, cara. Vai, senta dentro de um prédio. E lá eles cortam todos os sinais, é porque para o povo trabalhar mesmo, sabe?
Amém. E aí eu venho dirigindo o carro da empresa, e aí você não tem como estar no celular também, porque eu não conheço nada aqui, tem que ficar no GPS ligado. GPS, é verdade. Cheguei em casa hoje, era 8 horas da noite, então assim, corri demais. Mas eu tava louco para entrar aqui na aula, e eu sei que a aula foi maravilhosa. O Bruno tá abordando um estudo teológico, de princípios, que é do Espírito Santo. Pneumatologia, acho que o Bruno já deve estar planejando a cristologia também, que é outra área maravilhosa para estudar, Demais, demais. mas falar sobre o Espírito Santo, sobre a forma dele operar na vida da gente, isso aí eu estava até orando hoje no banho, confesso que senti uma presença poderosa do Espírito Santo, e estava ouvindo uma canção aqui, uma canção nova, e que eu nem conheço, mas me tocou muito, e eu falei assim, Deus, eu quero fluir na tua presença, eu quero fluir mais, eu quero viver mais, eu quero ser ah, inundado pelas águas. E eu citei justamente o texto que não foi do que o Bruno falou da mulher samaritana, mas o texto de João 7,38, em que ele fala: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque É. aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. E a gente tem a gente não tem controle do tempo, né? E a gente fica meditando muito sobre muita besteira. A gente faz tanta besteira, a gente se relaciona tão mal com as pessoas, a gente deixa de fazer tanta coisa boa, e uma das coisas boas que, né, a gente precisa fazer é ser, né, uma ambiência do Espírito Santo, cara. Ser um instrumento do Espírito Santo. A nossa passagem na Terra é muito rápida. A gente não está calculando que as coisas estão correndo. A segunda-feira já foi, cara. A gente tá aí correndo com a hora. O Bruno tá conseguindo dar um estudo, porque concluir, porque uma hora é rápido, passa. Gente, e a gente tá perdendo muito tempo. É um tempo hoje que eu fico observando que Deus está chamando a gente para ser cheios dessa essência dele, do Espírito Santo. Gente, nós somos templo do Espírito Santo. Uma coisa é ele habitar em você, outra coisa é ele operar, né, na sua vida, usar você para coisas boas, para ser um abençoador, ser um instrumento de vida, ser uma fonte inesgotável. Jesus está falando de nós sermos uma fonte inesgotável da manifestação dele, da operosidade dele, não é? E o Flow fala dessa unção que flui na vida da gente. É tão importante a gente ser um, uma palavra viva e eficaz da parte dele, uma fonte inesgotável da parte dele para abençoar pessoas, sabe? Abençoar vidas, resgatar vidas, conduzi-las para conhecer Deus, para experimentar disso que nós experimentamos. E isso é riqueza de Deus, isso é poder de Deus, isso é manifestação de Deus. E o Espírito Santo é interessante, Bruno. Eu não sei o que vocês trataram na aula, porque eu acabei de entrar. Mas ele veio justamente nos capacitar Isso, com aquilo que está no céu, aquilo que é da pessoa dele, porque ele é pessoa, isso. aquilo que ele pensa, a ideia dele, a visão dele, a perspectiva dele, a sabedoria dele, ele veio justamente derramar isso em nós. Tanto é que Jesus falou assim: olha, e o Pai vos enviará um outro consolador, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado, e vos capacitará a entrar na presença de reis e falar com eles, de falar aquilo que deve ser falado, e ele será o vosso consolador. Eu não vos deixarei só. Então, assim, o Espírito Santo é a pessoa do Espírito de Jesus, a ideia de Jesus habitando em todo homem, em todo espaço de tempo, em todo lugar, para justamente salvar o perdido, para que sejamos instrumentos de salvação, de cura, de milagres, através do Espírito Santo. E Paulo,
ele dá um brado, né, com a igreja de Efésios, que ele fala assim, irmãos, Gálatas, desculpa, agora não sei, acho que é 5. Irmãos, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. E a minha oração hoje aqui no banho foi justamente, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar ao ponto disso derramar, porque o ser cheio e transbordar são duas etapas bem diferentes. O cheio tá parado, o transbordar é o que tá derramando. E a gente tem que parar de derramar pecado, derramar problema, a gente tem que derramar vida, saúde, a gente tem que derramar poder, derramar milagre, sabe? Ter uma palavra de vida na vida, no coração angustiado, sabe? Perguntar como é que vai você, né? Da onde, Roberto Carlos? Como vai você? É. Eu preciso saber da sua vida. Então, assim, a gente tá muito correndo, cara, correndo atrás das nossas coisas. Cara, uma ligação que você faz, uma mensagem que você manda, uma palavra que você libera, sabe? Uma oração que você faz do nada. Faz muita diferença. O Espírito Santo quer fazer isso com a gente, sabe? A gente tá perdendo tempo demais com as nossas coisas e o Espírito Santo quer nos direcionar para uma dimensão muito maior. Tem alguém precisando do dom que ele está querendo operar através da sua vida. Tem alguém precisando daquela palavra, meu irmão, como é que tá você? Tá tudo bem? Essa pergunta, ela significa muita coisa na vida de muita gente, Bruno. E permitirmos esse Espírito Santo, ele fluir na nossa vida de tal forma que você deixa de ser uma pessoa comum, mas se torna uma pessoa incomum. A mulher samaritana que você citou, rapaz, com 40 minutos de conversa, essa mulher se tornou a maior missionária que o Oriente Médio conheceu. Foi mesmo. A maior missionária, ela conseguiu ganhar uma cidade com mais de 2.000 pessoas, cara. E as pessoas falam, mulher, nós estamos crendo, não é pelo que você anunciou, mas porque agora os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos estão ouvindo o que você nos anunciou. Verdade. E olha que ela não era uma mulher, antes dessa conversa, bem vista pela cidade, mas ela saiu tão transformada, tão cheia, tão transbordante que ela começou. Ela não trocou de roupa, ela não mudou o cabelo, sabe? Ela não vestiu de crente, ela saiu desesperada e bradando na cidade toda. Eu encontrei o Messias! E voltou com a cidade quase E toda. voltou com a cidade toda atrás dela. É. Cara, a gente tá querendo tomar banho, a gente tá querendo dar o nosso jeitinho. Hoje a sociedade tá querendo dar um jeitinho na religiosidade, encaixar numa igreja, encaixar numa linguagem religiosa. Cara, sai do jeito que você tá! Vai! Entendeu? As pessoas estão precisando de autenticidade. A sociedade não está precisando de religiosos, a sociedade não está precisando de gente que fala com linguagem de crente, a sociedade está precisando de gente cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Essa é a minha palavra, obrigado pela oportunidade. Amém. É impressionante. É isso mesmo, você deu uma percorrida e bem no. Sem saber, tá vendo? Mas é isso aí. É quem também vive Você deu uma percorrida bem no que a gente fez, porque a primeira aula de pneumologia a gente falou sobre a pessoa, você deu uma ênfase nisso aí. E aí, depois da pessoa, que pneumatologia é o estudo da pessoa e a obra dele, né? Então, falamos primeiro sobre a pessoa do Espírito, e aí falamos sobre os frutos, então, Maravilha, sobre os maravilha. dons agora, que é essa capacitação aí que você acabou de citar para a gente poder Exato. fazer tudo. Bênção de Deus, maravilha. E aí, irmãos? Estão prontos para ser cheios? Estão com o mesmo desejo de Arnaldo aí? Ser cheio desse Espírito para se mover nesse, Nossa, nesse meu Deus. dom? No fogo, meu irmão, glória a Deus. Amém. Família, de minha parte é isso. Meu horário a Deus, já entreguei o por hoje. Tem mais, claro, tá aqui, vocês viram, tudo tá aí, mas né, pra gente não ficar cansativo.